Bom dia! Soco matinal, terça-feira, e o Trump decide aí que poderá impor 50% de tarifa sobre os produtos chineses caso haja a permanência dos 34 da China. Só para vocês entenderem, dia 2, a Donald Trump, no dia de todo o tarifaço, taxou os produtos chineses ali em 34%. Hoje, ontem, no caso na segunda-feira, a gente acordou aí com a China taxando de volta em 34% e houve o caos no mercado. Realmente todas as bolsas derretendo, visto que a China bateu de frente e realmente taxou os produtos norte-americanos em 34%. E hoje, na segunda-feira, esse programa vai ao ar na terça, dia 7, Donald Trump aí diz através da sua rede social que poderá impor aí a tarifa até 50% sobre os produtos chineses, caso a China não volte atrás com essa retaliação. Ou seja, dobraram ainda mais a aposta e os mercados seguem derretendo, você acompanha aqui como investidor. Também temos aí o iPhone, que pode então ficar até 43% mais caro com toda essa retaliação e imposição de tarifas por parte dos dois países. Por quê? A gente vai explicar aqui, mostrar que esses produtos de consumo eles são muito mais globalizados do que parecem. Também temos aí o Carrefour francês, que já tinha feito uma proposta para o Carrefour Brasil para comprar aqui a nossa parte, e agora elevou aí para 46% de prêmio, eles realmente querem aí o Carrefour Brasil. Então temos essas notícias aqui no seu Suco Matinal, seu programa que serve para você ouvir durante a manhã e parecer durante o dia ainda mais inteligente do que você já é. Então começando aqui com o Matheus Malheiros e também Alan Pimentel, dois consultores da UVP Capital. Bom dia, quero agradecer também a todo mundo que sentiu minha falta, me deu as boas-vindas no programa. Eu tô aqui, como vocês podem ver, o Edson também tá muito mais feliz com a minha chegada. Tô muito feliz. Felizmente. Bom dia, eu estou muito feliz com a sua chegada, Matheus. Obrigado. Eu também tô feliz de te rever. Então, como o programa é feliz, vamos falar sobre o aumento do preço do iPhone, que pode aumentar em até 43% aí com todo esse tarifaço que tá acontecendo. Todo mundo sabe que Android é melhor, que coisa boa. Você gosta de Android? Gosto tanto que eu tenho um iPhone. É? É. Que bom. Então pode falar da notícia. Então o iPhone pode ficar mais caro por conta dessa guerra comercial entre Estados Unidos e China. Um aumento estimado entre 30% a 40%. Por que acontece esse fenômeno? A maior parte dos iPhones são produzidos na China. Então, apesar de ser uma indústria norte-americana, como o produto é produzido na China, vai acabar sendo classificado como importado e, consequentemente, taxado pelo governo dos Estados Unidos. E aí fica uma escolha difícil para a Apple, que a empresa opera hoje com uma margem na faixa de 24%. Então, ou eles absorvem esse custo e diminui a margem, ou eles repassam para o consumidor, que pode ter um efeito também de diminuir o número de vendas. E aí, consequentemente, as ações da empresa estão caindo mais de 8% já no acumulado, depois desses anúncios de tarifas, né, Alan? Bom, e é mais uma preocupação para a Apple, que já tem a queda dos seus iPhones, das vendas, desde 2023, ano após ano, Vale ressaltar que a venda do iPhone 16 ela caiu entre 10% e 12%, dependendo da região vendida. Por quê? Porque o produto não mudou, basicamente. Trouxe alguns entraves de tecnologia, de inteligência artificial, mas não agradou tanto o público. Então, com o seu produto ficando mais caro, ela pode ainda perder share para outros concorrentes, como Samsung, a Huawei, a Xiaomi, dos chineses. E isso pode ser bastante preocupante para ela, tanto que já reflete nos seus preços do mercado. De sexta-feira para cá, ela perdeu algo em torno de 200 bilhões de dólares de mercado. Então, isso já reflete na preocupação dos investidores. Só uma Petrobras, um Itaú, uma Vale e um Bradesco junto. Só quase o Ibovespa inteiro ali. Nosso Ibovespa. E aí a empresa ela se encontra nesse um outro dilema, Poxa, ela produz na China, mas ela também tem produções no Vietnã e na Índia. Só que esses dois países não conseguem suprir a demanda dos Estados Unidos. E também são tributados. Porém com alíquotas menores, com tarifas menores. E aí, com todo esse imbróglio, Poxa, sobe taxa, não vai ser taxado. Hoje a gente teve durante três notícias falando que ia ser pausada essas taxas, ia voltar e tudo mais. Ela começa a ficar no trade-off. Ou eu migro as minhas instalações para esses países, ou eu migro para os Estados Unidos, ou eu vou ter que vender um produto mais caro. Todo esse grau de incerteza gera todo esse estresse nos preços das ações
e também no desenvolvimento industrial da empresa. Isso é o principal, né? É o principal, porque se elas têm certeza, ela não vai fazer novas compras, ela vai ter um apetite menor a tomar risco, a sua atividade ela é arriscada e, consequentemente, a gente tem um efeito direto no produto do país, no PIB, na geração de emprego e tudo mais. E uma dificuldade daí que a Apple enfrenta é o seguinte: por que as fábricas ficam na China? A mão de obra chinesa é barata? Se você vai produzir nos Estados Unidos, qual que é o salário médio de um trabalhador norte-americano? Ainda mais quando vai mexer numa linha de produção de iPhone, que é um trabalho relativamente especializado. Então, apesar de você não ter esse custo tributário, você teria um custo de mão de obra, que de qualquer forma iria elevar o preço do iPhone. E aí é um monte de conta que tem que ficar fazendo para ver o que vale mais a pena. Se é montar uma fábrica em outro país que está sendo tributado e ainda traz esse risco, essa incerteza de ser mais tributado. Então que a empresa vai olhar não é só a alíquota que está hoje. Que nem aconteceu com a China, era 34, mas pode passar para 50. E aí, tem que levar isso em consideração também, esse risco. A gente está num ambiente incerto, e é isso que acaba prejudicando muito as empresas. E quem sai ganhando, de certa forma, com isso é a Samsung, né? Porque a Samsung é da Coreia do Sul, então você tem ali uma produção muito grande acontecendo na Coreia do Sul, e as tarifas, né, que o Donald Trump colocou na China, que hoje está em 34%, são muito, muito superiores às tarifas ali da Coreia do Sul. Então faz com que aumente também o preço do produto final ali do Samsung, mas muito menor do que o do iPhone, né? Alguns especialistas dizem aí um aumento de mais de 30% do preço final de um iPhone. Então, quando você olha para isso, o custo-benefício aí dos dois aparelhos pode levar aí um aumento de venda da Samsung no médio prazo, né? Quando isso é tão complicado de falar, porque quando a gente pensa em mudanças que está acontecendo do dia para a noite, mudanças de posicionamentos políticos e assim com tarifas, a gente não imagina o quão difícil é uma empresa que tem toda uma estrutura sediada em um país simplesmente migrar para outro, sabe? Uma operação inteira, uma contratação de pessoas, estabelecimento de maquinário e tudo mais. E tudo isso gera incerteza, e incerteza gera aumento de preço e recessão. Então, pensa bem, você agora é parte definidora ali de onde vai ficar a próxima loja da fabricação da Apple. Cara, quão difícil é você escutar uma notícia e pensar, pô, vai aumentar de 34, vai aumentar para 50. Talvez o outro país aqui do lado é melhor, mas talvez não, talvez vai voltar. É Tudo melhor isso que seja muito um cenário difícil. ruim, mas previsível na Previsibilidade, realidade para as exatamente. empresas, porque consegue se planejar. Agora, quando você fica nessa loucura que está hoje o mercado, o Trump cada vez anunciando uma tarifa diferente, como que você faz um planejamento sem saber o que vai acontecer com todos os seus custos da empresa? E aí acaba ficando nessa situação. Isso pode refletir em um indicador muito importante do mercado, que é o PMI, que ele mede o apetite de compra dos gestores de indústrias, comércios e etc. Se você tem um grau de incerteza sobre o quanto que vai ser taxado, você não vai aumentar seus estoques. É provável que seu apetite à compra seja menor. Consequentemente, a gente tem um indicador indicando uma redução da atividade econômica de um país. E aí vem até uma resposta de um comentário que a gente teve no vídeo gravado hoje, né, com o Manuel aqui, porque a gente tá gravando hoje segunda-feira, 5 da tarde agora, né? Hora boa. E o Emanuel falou, olha, em momentos de incerteza, em momentos de caos assim, se segura, freia, para e pensa. E aí a interpretação de um dos nossas pessoas que estavam ali nos comentários foi, então não vou comprar. Não quer dizer que você não vai comprar. Quando ele disse para você parar e pensar racionalmente, não quer dizer que você vai ficar parado, quer dizer que você vai seguir a mesma estratégia que você tem. É só isso. Então não quer dizer que você não vai comprar. Se você tem os seus aportes para fazer, se você está dentro da sua estratégia, no momento de fazer aporte, é para fazer. Você segue a mesma estratégia. O que a gente está dizendo é não utilize desse momento de caos para movimentar a estratégia já definida. E também tem um conceito muito bom que é aquele caixa de oportunidade, a reserva de oportunidade que você tem. Então, o que ele também está querendo dizer é não gaste toda a sua reserva de oportunidade. Por quê? Porque se era 34, amanhã pode ser 50. E aí você vai ter gastado sua reserva de oportunidade inteira e o mercado pode estar só no começo do pico, seja para voltar ou seja para cair mais ainda. Então, quando a gente fala em pensar com mais calma, é simplesmente para você manter aquela estratégia que já está sendo definida há muitos anos, tá? Isso é uma boa explicação aí para você não pensar que é para não comprar de forma alguma. Não é isso. Lembra do bom velhinho, né, que tá formando caixa desde outubro do ano passado. O grande Warren Buffett. Todo mundo comentando. Pois é, né? Não é que o velhinho tava certo? De novo. De novo, para surpresa de ninguém. E seguindo esse cenário de certeza, ainda tem o que agora? O Trump anunciando que quer aumentar a tarifa para a China de 34% para 50%. Qual que é essa história?
fudeu, simplesmente, mas pra quem? Não pra gente, porque aí o Brasil vai comendo pelas beiradas, né? Vai fazendo ali um acordo com o Canadá, com os outros países que estão sendo tributados. Então, assim, pra gente, o cenário aqui tá relativamente bom, menos pra Petrobras. Lamento aí que tá despencando as ações, mas de qualquer forma. Estados Unidos anunciaram a tarifa 34%, China retalhou com 34%. E os Estados Unidos falam, não, vocês devolveram o soco que eu te dei, então eu vou dar outro mais forte. Agora é 50% se vocês não voltarem atrás. E o problema que isso gera? A China aí fica numa saia justa, porque ser tributado de 50% pelos Estados Unidos é coisa, vai afetar a economia chinesa de alguma forma. Ainda menos que a taxa das brusinhas que a gente tem aqui no Brasil, que somando dá 92%, né? Pra ver o nível de absurdo que é o Brasil também. Você vê que o iPhone... Que delírio isso aqui. Mesmo o iPhone sendo taxado agora, eu acho que o modelo mais barato, o iPhone 16, ele vai de $799 para $1.200, que ainda é mais barato do que aqui no Brasil. Ainda compensa comprar lá. E se subir esse 50%, pode ser que continue mais barato ainda. É porque se subir 50% lá, imagina aqui no Brasil. Normalmente o nosso preço aqui de iPhone é botar um zero no final, é multiplicar por 10. Que é o câmbio mais impostos. Mas a China fica nessa saia justa, porque se recuar, pode ser visto como um sinal de fraqueza, pensando num cenário geopolítico internacional. E se não voltar atrás, aí vai ser tributado de 50% e pode afetar a economia dos dois países. Então o que é melhor de se fazer nesse momento? É o grande questionamento que fica. A briga é de quem aguenta mais, né? De quem aguenta pagar mais. Vale ressaltar que boa parte do mercado chinês ele exporta para os Estados Unidos, tá? Assim como também os americanos têm uma grande dependência na sua balança comercial dos chineses. Então, a briga vai até onde aguentam. E também vale ressaltar que a posição do Trump, né, desde o seu primeiro mandato ali, é a de gritar primeiro e conversar depois. Então ainda pode ter alguns acordos comerciais que venham suavizar isso, né? Alguns analistas especulam que essa taxação de 34% é uma medida de barganha para poder fazer com que os chineses vendam o TikTok, a rede social amplamente, globalmente conhecida, né, para uma empresa controladora americana. Então, o governo chinês não quer fazer isso, né? Mas os americanos estão exigindo essa venda. Se ele não for vendido, vai ser banido dos Estados Unidos. E essa medida tarifária pode ser uma moeda de troca no final dessas negociações. Cara, e quando a gente olha para isso, tem um outro aspecto de toda essa guerra comercial que é muito importante, que é a gente vive num país, no Ocidente democrático aqui, né? Tem alguns países que não, né? Tem uma Venezuela ali, uma Cuba aqui, mas o Ocidente como um todo, ele é democrático como um todo, e o que faz com que o Donald Trump permaneça no poder é a popularidade e a elegibilidade que ele teve aí nesse mandato, que pode inclusive sofrer um impeachment. É bem distante ainda disso, mas quando a gente olha para o que prejudica a popularidade de um governante, mesmo o Donald Trump não podendo se reeleger, né? É inflação, que vem de uma recessão econômica, e também esse tipo de bloqueio de coisa essencial que já está presente na vida de todo mundo. Então, um bloqueio de um aplicativo extremamente disseminado ali nos Estados Unidos pode gerar um desconforto gigantesco da população com as medidas que o Trump está tomando, né? Exatamente. Bom, vamos fazer assim, ó, na briga, na pancada, quem fala pode primeiro? Lá. O Trump, eu cheguei a essa conclusão aqui, ele é um mercantilista. Por quê? Quais são os princípios do mercantilismo? Você vai acumular metais preciosos para a economia. Então, antigamente o quê? Ouro, prata, reserva de cripto, não sei o quê. Os Estados Unidos também com uma reserva de ouro gigantesca. Exato, uns aplicativos aí, protecionismo, tá metendo taxa em todo mundo, expansão marítima, expansão geopolítica, troca ali um termo. Pegar uma Groenlândia ali. O Trump, ele se formou a economia do século XVI. Eu cheguei a essa conclusão. Como a gente falou de popularidade, vale ressaltar que saiu amplamente divulgado, né? Todos os meses praticamente eles fazem uma pesquisa de popularidade do presidente. No começo do mandato ele teve uma popularidade ali de 51% de aprovação, que é bem comum para quem está começando. Mas hoje, né, com toda essa percepção de aumento de preços nos automóveis, nos celulares, perca de aplicativos, né, de lazer e tudo mais, a popularidade já está um pouquinho mais baixa, está em torno de 43%, né, como divulgada na última pesquisa. Então você começa a ver um derretimento aí. Sabe o que é engraçado também? Só um adendo. O mundo
como um todo, geopoliticamente, com essas tarifas, a retaliação da China e agora essa ameaça também do Donald Trump, ele tá tão complexo que hoje de manhã a gente tinha tantas notícias para falar, a gente não conseguiu nem falar. E aqui no Brasil, uma coisa interessante que a gente teve também no cenário político foi o encontro dos 4 cavaleiros do apocalipse ali, de acordo com os fanboys da direita, que é o Tarcísio, o Caiado, o Ratinho Júnior, Não, de da Little Apocalipse Mouse. não, né? E o meu grande Ratinho Júnior, governador do Paraná. Grande. Já parou pra pensar que se o Ratinho Júnior ganha como presidente, ele vai na ONU e seria The Little Mouse Júnior? Como que explica isso? Nossa, Estados Unidos quiser usar o Ratinho, eles colocam um Mickey na frente Da só. mesma forma que o MC Bin Laden também não ganhou visto pra fazer show nos Estados Unidos. Por que será, né, mano? Já pensa até explicar, cara. Mano, não é possível. Mas que ele enfim, pediu teve lá. isso. E o Zema também, pra completar o quarteto fantástico aí. Tiraram fotinha lá e Bolsonaro tentando falar inglês foi a coisa mais absurda do mundo. Popcorn. The Popcorn. Enfim, seguimos aí. Vocês que comentaram aí, o que vocês acham? Isso é um comentário interessante também, em meio ao caos referenciado à geopolítica global. Dos 4 aí que estão sendo ventilados aí por nós 3 aqui, né? Uma ventilação interna aqui nossa. A gente que vai escolher quem vai ganhar. Quem que vocês acham aí que tá mais forte aí vindo pra presidência em lista? Eu quero em lista, porque tu falar que é o Tarcísio, todo mundo sabe, né? O Tarcísio é mais forte porque ele tem São Paulo ali na nuca. Faz né? um tier list de presidentes da direita. Você tem O Tarcísio... rank S, rank A, B, C, D, E e F. São 4. Mete um, É. faz um tier list que eu leio no meu próximo soco. Ó, Tarcísio, Zema, Ratinho Júnior ou Grande Ronaldo Caiado. Quem que tá mais forte aí em lista, porque o último a gente já nunca vai falar no programa aqui. E também temos aí outra notícia, agora no âmbito nacional, mas que também envolve uma transação internacional, porque hoje o mundo não para, o planeta Terra tá girando. Que é o quê? O Carrefour francês aí aumenta o prêmio pela compra do Carrefour Brasil com uma oferta de 46% a mais de prêmio. Sorte pros acionistas. Dá-lhe Carrefour. É, uma boa oferta. Melhor Dá-lhe, do cara. que a feita anteriormente, né? Essa oferta está em torno de R$ 4,25 reais por ação de prêmio, né? Mais uma ação da CSA, que é o Grupo Carrefour Internacional, negociada na França, ou uma BDR, na proporção de 1 para 19. Antes, o prêmio era de R$ 3,85, então aumentou 50 centavos, e 22 ações nacionais, né, para uma ação internacional do grupo. Quando você pensa, pô, R$3 aumentou 50 centavos, mas é por ação. Por ação. Cada ação que você tem, então, pô. Então, isso aí, se somar tudo no patrimônio total da empresa, pô, você tá falando de um aumento gigantesco aí. O que você acha aí dessa compra? E o impacto também que teria daí no caixa da operação global do Carrefour fazer essa aquisição do Carrefour Brasil. Então, se estão oferecendo, é um pouco difícil entender, porque, claro, eles têm muito mais informação da operação, mas alguma decisão estratégica deve ter sido tomada. Porque para fazer sentido, se oferecer um prêmio de mais de 40% em alguma ação, algum motivo tem, não é à toa. E, Malheiros, o que é um prêmio para um pessoal mais leigo de casa? Um prêmio é um valor adicional que você vai ganhar sobre algo. Então você pode usar isso em vários contextos dentro do mercado financeiro. Que nem nesse caso da aquisição do Carrefour Brasil pelo Carrefour Global. A gente está falando de um prêmio em relação ao valor de mercado. O prêmio entenda como um adicional, um plus, um bônus, um extra. Então, prêmio de 40%. Se você tem uma ação negociada a 10, com prêmio de 40%, estaria pagando R$14 nesse contexto. Você pode usar dentro da renda fixa também, como prêmio de risco. Então, o quê? Se você tem um título do governo pagando 12% ao ano, qual que é o prêmio de risco que você vai exigir para investir num CDB, sei lá, 1%, para investir numa debênture, mais 2% em relação ao quê? Ao que o governo paga. Então, sempre que você usar prêmio dentro do contexto aqui no mercado financeiro, é um adicional em relação a algo. Então posso explicar para uma criança que um prêmio seria a mesma coisa de eu querer comprar uma CG 150 Titan ali, né, para utilização de veículo. E todas uma criança? Não, um exemplo para uma criança. E aí no mundo inteiro existem 100 CG 150 Titan ali, né, e o preço delas é R$5.000, dá 100. Todas elas R$5.000. Só que uma foi utilizada num momento especial ali da vida de alguém e eu falo, por essa eu pago 7.000. E aí os 2.000 a mais seria o prêmio? Cara, essa criança aí tem um QI alto. Obrigado. Pra entender. Bom,
Faz sentido? Essa vai ser- Beleza, Porra, ó, e eu vou pra conseguir dirigir a moto também. Não, é um exemplo, uma criança de casa entender. Ó, imagina que eu vou na padaria, aí o pão é 25 centavos o pão. Isso Pô, aí era que pão um é tempo esse? atrás. Era 25 centavos, eu ainda Eu vou comprar pra revender. É. E aí eu olho todos os pães e aí o homem da padaria fala assim, ó, todos são 25 centavos. Eu falo, naquele ali do canto eu pago 50. É um prêmio de 50% ali. Tá, de um prêmio por 100%. quê? Porque eu olhei pro fundo daquele pão e falei, que pão bonito, cara. O pão tava crocante. E eu dava pra ver a crocância Aquele dele no pão olhar. parece que vai me fazer emagrecer. Então você paga um adicional, você paga um prêmio pra ter esse benefício. Então o Exatamente. prêmio é o adicional pelo valor já pré-estabelecido ao mercado por alguma Exato. razão que a gente não tá Por vendo. algum valor agregado que O que você tá dizendo então você é que tá o Carrefour, vendo que existe. o Carrefour da França tá vendo algo no Carrefour Brasil que tá acima do preço de valor de mercado a 46% como prêmio? Exatamente. Exatamente, isso é um ponto importante de falar. A ideia do Carrefour Brasil, né, o do Carrefour francês, é você dar mais liquidez ao investidor e acesso a uma ação internacional e ele ter 100% da controlada brasileira. Mas vamos aqui aos fatos, né? O valor em que ele está sendo comprado, essa proposta que ele quer fechar, ele é um pouquinho menor do que o valor que foi feito o IPO lá atrás. Isso há uns 10, 15 anos atrás. Eu acho que há mais ou Corrige menos pela isso. inflação. Corrige pela inflação. Então, basicamente, né, eles pegam um recurso e não paga nada por ele. Depois você fecha ao... Tá sendo incrível. Tá sendo incrível, é uma Imagina, ótima na negociação. visão, Ainda é bom. Carrefour pegou, criando valores aqui, pegou 1 bilhão 10 anos atrás, sem juro, nem nada, e agora vai devolver esse 1 bilhão. Não, bom negócio. É Simplesmente. um ótimo negócio. Você devolveu muito menos na realidade, por causa da inflação. E isso é um ponto que acho que eu já citei nos outros programas. Muitas dessas empresas do setor de varejo, né, estão tendo Cielo. aquisições mais fortes por parte de controladores, investidores institucionais, né, que são investidores maiores, com mais robustez de caixa, né, e até mesmo alguns herdeiros, né, donos do negócio e tudo mais, que aumentam sua posição aproveitando desse cenário em que alguns ativos estão relativamente desvalorizados. Exato, a visão do controlador é sempre diferente. Por quê? A expectativa de um controlador, e você tem que ficar esperto quando tiver um IPO, é vender a empresa pelo múltiplo mais esticado possível. Então, se alguém conseguir vender uma ação no IPO a 50 vezes lucros, cara, parabéns pro controlador. Ele fez o papel dele, de fato. Burro foi o investidor que comprou e não fez um estudo sobre o caso. Exatamente. Então, burro foi o investidor. E seguimos agora com a próxima notícia aí, falando sobre Banco Master aí, né, que expõe algumas falhas regulatórias e mobiliza outros bancos aí em busca de uma solução conjunta com o apoio da FGC. Basicamente é o seguinte, todos os bancos estão preocupados aí com esse problema do Banco Master, porque isso respingaria em todo mundo e a utilização da FGC aí prejudicaria tudo mais. Então é o que a gente inclusive explicou, o Raul explicou no vídeo específico do Banco Master. É exatamente isso, todos os bancos entram em conjuntos para tentar salvar a carteira de outro. Algo que é curioso no mercado financeiro é que todos os eventos que acontecem são as mesmas relações de causa e consequência. Então, claro, não é exatamente o mesmo desenrolar, mas você vê a mesma história se repetindo. Então, eu estava até brincando com a Alan antes da gente gravar o programa que o Banco Master é o nosso Lehman Brothers. E o que foi esse banco? Ele quebrou durante a crise de 2008, a crise do subprime nos Estados Unidos. Começou com essa mesma história. Ele começou a captar recurso, operações arriscadas, o banco ficou sem liquidez no balanço e aí não conseguiu honrar com seus compromissos, consequentemente quebrou. O que a gente está tentando fazer aqui no Brasil é simplesmente evitar que o Banco Master quebre. Por quê? Isso aí acabou expondo os problemas do FGC. Muito do que o banco usou para captar foi, você pode colocar até 250 mil aqui que não vai dar nada, o FGC paga. E é um banco que multiplicou por N vezes o seu patrimônio nos últimos anos. O banco era pequeno, mas que ficou grande demais para quebrar. Porque se fosse que nem uma BRK financeira, que foi um caso recente que o FGC foi acionado, foda-se, deixa quebrar, danado, o FGC aguenta. Agora o Banco Master virou 42% do FGC. Aí começa a preocupar um pouco. Então, mostra alguma dessas falhas regulatórias e a gente estava comentando que pode até ser um divisor de águas no nosso mercado para um caso como esse não se repetir. Vamos supor, na pior das hipóteses, quebrou o Banco Master, 40% do FGC foi embora. Se mais um banco desse nível quebra pelos mesmos motivos, fudeu. Acabou o FGC e colocou em xeque grande parte da credibilidade que a gente tem no nosso sistema financeiro. E aí começa a se estudar essas propostas para conseguir fazer a liquidação do Master. Então o BRB ele pegou a parte boa.
do banco, basicamente. E agora tem a parte ruim, os ativos ilíquidos, mais arriscados, que estão as outras instituições brigando por eles. Mas é brigando de, é seu, não, é dele, um empurrando assim, pro outro, ninguém quer eu pegar. Parecia assim que as meninas brigavam na escola, né? Os meninos. Pega pra você, não é meu não. E é engraçado, cara, só um ponto que a gente falou disso ano passado aqui, quando havia uma liberação de crédito muito maior do que deveria ser liberado no mercado para crédito comum. Então a gente percebe aí claramente um resultado dessa expansão de crédito que houve por parte das instituições financeiras sem um grande controle aí devido, né, cara? Mas vale ressaltar que o principal ponto é que muitas das instituições financeiras de porte médio utilizam o FGC como um marketing. Eles simplesmente falam, olha, pode pegar aqui a taxas absurdas de 14, 15, 16%, ganhando um prêmio aí de 2, 3% em cima do DI, e o FGC cobre se quebrar, né, se der algum problema. Isso gera um baita de um problema de funding, né? Ou seja, os bancos estão captando muito caro, estão tendo que fazer investimentos mais arriscados para poder retornar e conseguir arcar com isso, tá? Agora, se você quiser ter acesso a uma plataforma exclusiva, né, que é a plataforma da UVP, que ali você vai ter, aí sim, um encontro, né, dos mesmos valores que os seus, né, da mesma coisa, mas com uma cobrança que age em cima do seu patrimônio inteiro, porque a gente não tem taxa escondida, aí você pode se tornar aluno da UVP. Raul, se eu me tornar aluno da UVP, preciso sair da XP? Não, né, pode ficar lá na XP e ser aluno da UVP também. Então pode ir aí, clicar no botão Faça sua análise de perfil, preenche o questionário pra gente, bem legal aqui, que pra mim vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro, te ensinar a encontrar essas malandragens, te ensinar a ficar mais seguro com seus investimentos no Brasil e lá fora. A gente tem uma aula toda sobre regulação da FINRA, SIPC, para você não ter esse tipo de susto, né? Você tá com seu dinheiro num lugar e de repente dizem, olha, pode falir o lugar, etc, e começa a inventar uma história e você não tem como saber se é verdade ou não. Acho que esse é o principal fator, né? O conhecimento, ele liberta a gente e ele ensina a gente a investir de maneira correta. E isso fode o sistema financeiro como um todo. Porque ainda mais nesse contexto específico de Banco Master, tendo um monte de conversas, os investidores desesperados vendendo que tinham acima do FGC, ou até mesmo quem está dentro do fundo garantidor tentando vender os títulos no secundário. Você está achando agora títulos do Banco Master tá pagando 20%, 140% de CDI, 20% ao ano. Agora se coloca aí no corpo de investidor médio. O cara vai olhar, tem um banco aqui, AAA, um banco gigante me pagando 14% ao ano. E tem um Banco Master pagando 20%. Foda-se que um é gigante e outro é um Banco Master todo problemático. O investidor vai ver o seguinte, os dois têm FGC. É o mesmo risco. Como que um banco desse vai conseguir captar dinheiro? E isso tá gerando todo um travamento nas emissões primárias do mercado, porque tá todo mundo comprando Master e os outros bancos não estão conseguindo captar. Aí estão jogando a taxa lá em cima e vem nesse problema de funding que o Alan comentou. Exatamente. Então, se ele joga a taxa mais em cima, ele tem uma margem menor, o negócio dele pode não ser mais lucrativo, isso força ele a buscar negócios mais arriscados e que pode levar problemas para o balanço do banco e trazer insolvência. E o Master está fazendo isso com o sistema inteiro, com todos os bancos. Por isso que é interessante para todos os bancos fazerem o que eles estão fazendo agora, de se juntarem e tentarem resolver o problema que virou o Banco Master com esses títulos sendo vendidos no mercado secundário, porque senão impede, por found ali, comprar crédito, pegar crédito no mercado primário, porque ninguém vai querer. Então é um risco sistêmico ali. E de alguma maneira tentar desvincular também esse marketing que eles usam, né, do FGC. Não é assim, o FGC vai pagar tudo, você tem que comprar baseado em FGC. Tem que comprar baseado em fundamentos do banco, na sua qualidade dele, na qualidade da carteira dele, né, na qualidade da solvência que esse banco tem, no índice de Basileia e etc. Porque senão, esse problema vai continuar existindo, né, e a gente pode ter novos bancos masters aí na frente, causando problemas para o sistema financeiro brasileiro. Então, e não é por acaso que o Galípolo, presidente do Banco Central, convocou a reunião com o presidente do FGC e a diretoria dos principais bancos do Brasil, que é quem acaba financiando esse fundo, muito possivelmente para discutir regras sobre a FGC e talvez cortar esse marketing, regras de uso do fundo. Enfim, é o que a gente tem que aguardar para ver os próximos capítulos, mas que de fato essa história do Banco Master vai ser um divisor de águas e vai mudar muita coisa depois disso. Exato. E se você tem parte aí, tem um CDB, tem alguma coisa do Banco Master, não precisa se preocupar também. Não precisa sair vendendo igual um doido, não é o momento, porque ainda, por mais que seja um caos, ainda está dentro da proteção do FGC. Então, e está tendo muita negociação. Então não se preocupe, você é o investidor aqui, não se preocupe, está tudo certo ainda. Isso é o tipo de coisa que você pode aprender na UVP Escola.
principalmente. Tem um módulo inteiro de renda fixa, então você aprende a analisar um banco, quais indicadores Índice você de vai procurar. Basileia e tal. Ou até se for fugir de título bancário, vou num crédito privado. Beleza, como que você avalia? Lá você consegue usar os fundamentos de uma análise de uma empresa, de uma ação, para avaliar um título de crédito privado e conseguir tomar a sua melhor decisão de investimento na renda fixa. E ainda mais agora, se for cliente da consultoria, você tem cashback de todo o rebate aqui na nossa plataforma e orientação profissional. Então tem eu, o Alan e toda a nossa equipe aqui da consultoria para orientar o seu patrimônio. Maravilha aí. E outra, agora a gente tem vídeos do Raul no meio do vídeo. Por quê? Porque tem gente que paga o YouTube pra não ter propaganda, a gente colocou uma propaganda dentro do vídeo mesmo. É assim que funciona, porque é mais fácil. A empresa é de quem? A gente não recebe nada, senão a gente tem que ter patrocínio aqui, ó. Eu queria patrocínio aqui A gente já do não tá UFC. monetizando a porra do canal. Tem que servir pra alguma coisa essa não pode- audiência. Exato. aceitamos patrocínios. Eu colocaria patrocínio aqui do UFC. Se tiver patrocínio do UFC, única empresa que pode patrocinar o UFC, a gente permite aí. E agora vamos para a leitura dos comentários aí do vídeo anterior. Obrigado pelos comentários de sempre. Primeiro comentário aqui, tem um rapaz que falou que a Ásia é um continente. Eu levantei uma bola aqui, que o que define um continente e uma ilha? Qual que é a diferença? É o tamanho. tamanho. Só o tamanho. Por que a Austrália é... Por que, não é por uma que ilha? que a Europa, a Ásia O Reino Unido não é uma país, ilha? É isso. Então, fica aí a crítica severa a todas as ilhas do mundo aí. E o Gustavo é o que? Então você falou que a Ásia não é uma ilha porque ela é junto com a Europa. Mas se juntar os dois é uma ilha. É uma ilha grande. Tudo é uma ilha. Tem água em volta da ilha. Euroásia, nome da ilha. Eurásia, Heartland, já dizia ali. Então vamos agora para outro comentário. Então os comentários não faz sentido. Mas Tudo é ilha. E a África é uma ilha também, porque fizeram a porra do canal de Suez. Exato. A África virou uma ilha. Mas se não fizesse também era uma ilha. Se não fizesse também era uma Tudo ilha, é uma tudo ilha. junto. Tudo é uma ilha. É isso. Então, o Gustavo Elk 2558 disse aqui, ó. Eu voltei também. Não, tava Eu com o entendo comentário que dele. você tá. Aí eu vou perguntar pra você, ó. Então pronto. Eu entendo que para investir é um ótimo momento no cenário atual em ambas as partes, tanto renda fixa como renda variável. Mas eu tenho uma dúvida aqui de qual decisão tomar. Vamos lá. Tenho 15 anos e consigo investir cerca de R$800 por mês. Primeiro, parabéns aí. Pô, Parabéns. 15 anos, cara. 800 conto. Parabéns. Tá bom, hein? A minha idade me incentiva a ter um grau de investimento mais arrojado em renda variável. Porém, a renda fixa está num momento muito bom para se investir. Só que ainda tem uma controvérsia. Parte dos títulos de renda fixa que realmente valem a pena tem um limite mínimo de investimento de 1.000 para cima. Ou seja, você pegar uns que, entre aspas, valem a pena no seu conceito, tem que investir no mínimo R$1.000. No caso, se eu quisesse investir em renda fixa, eu teria que ficar um mês sem investir para juntar e alocar num título de renda fixa. Bom, isso é uma pergunta aí para o Matheus Malheiros responder. Eu tenho essa dúvida, se vale a pena fazer isso ou não. Observação. Quando vocês me responderam meu comentário há um tempo atrás, eu disse que tinha 4.000 em renda fixa. Foi antes de eu bater em um Creta Podia ter batido no 2022. BYD. Bater num Creta é complicado, cara. Se fosse um BYD, pelo menos, né? Com a bicicleta do meu sogro ainda. O que você tá fazendo com a sua bicicleta do seu sogro na véspera de Natal, cara? Primeiro, e jogar num Creta ainda. Como? Que história absurda é essa, cara? Ou seja, os 4.000 que eu já tinha, tive que pagar o Creta. Eu achei que foi pouco. Primeiro, você tem que ter uma reserva de emergência aí, cara. Esses 4.000 não deveria estar em renda. Deveria estar na Selic O Edson aí, já cara. pode ser quase consultor, então. Na verdade, Mas é exatamente isso. Você tem que ter uma reserva, né? Porque você mora com seus pais ainda, muito provavelmente, né, quando da idade, que você não tem que estar preparado para imprevisto. Até você porque- conseguiu bater no Só Creta uma dúvida. sem nem ter carro, irmão. Não, até Olha porque o que você fez. se os seus pais, por tá. exemplo, vai ter um show ali de um Massacration, igual teve no Bolshoi ontem, que show bom que tava lá, inclusive, e seus pais te proibirem de sair e você tiver que fugir de casa, tu não vai ter uma reserva de emergência pra ir no show que você gosta também. Então, assim, é responsabilidade da sua parte aí, cara. Não, então, primeiro passo. Monta a sua reserva de emergência. Antes de tudo, não pense em investir em renda fixa, em renda variável, porra nenhuma. Monta sua reserva. Agora, ok, você tem sua reserva, tem a sua estratégia de investimentos, você simplesmente segue o que tem que ser feito para manter a sua carteira balanceada. Então, quando tiver comprações, beleza, você não vai ter problema com o preço. Agora, quando tiver renda fixa, o que você pode fazer? Acumula em caixa o valor. Então, vamos supor, você tinha que investir R$400 no mês em renda fixa. Bota lá no Selic, 400 conto, no outro mês mais 400, e quando você juntar os R$1.000, aí você faz a compra de um título. Mas outro ponto que seria interessante também nem renda fixa, nem ações. 15 anos é um ótimo momento para você investir em conhecimento. Exato. Então, se você se especializar agora, começar a estudar desde cedo. Eu mesmo comecei já a estudar mercado financeiro quando tinha 13 anos de idade. Então, fui estudando e
me trouxe resultados no futuro. Quando eu tinha uns 18 anos, peguei Tive um todo o resultado. caminho. Tive um Mateuzinho é dono resultado. de metade de Goiânia já. Peguei, paguei uns cursos aí pra me aprofundar mesmo, conhecimento técnico. E foi o que me trouxe muito mais retorno. Se eu tivesse investido meu dinheiro, eu definitivamente não teria a condição que eu tenho hoje. Então é a melhor dica que eu te dou, o melhor conselho. Invista em si mesmo nessa fase da sua vida. Até porque ninguém vai ficar rico investindo 800 conto por mês. No longo prazo. No longo prazo. No longo prazo No longo ficaria. prazo, o cara tem 15 anos. Mas ele tem 15 anos, né? Ele tem que investir Se ele em cuidar da conhecimento, saúde e tá certo. ver um tempo, ele fica. Mas Mas esses- Com 15 anos, esses 800 conto tinha que usar pra outra coisa. A vida dele Vamos dura até os começar. 20. Ó, primeiro. Investir em conhecimento, porra. Curso, faz o inglês, muito importante Boa. fazer o inglês, primeiro ponto. Segundo, cuida também da sua saúde física, porque não tem nada mais feio que um cara com 15 anos magrelo. Cara, vai cuidar da sua saúde física, primeira coisa, porque senão você não vai conseguir ter relação sexual. Então, o primeiro ponto importante aí, botar Exato, um shape. investe em O bomba. cara é o inglês, faz o inglês, bota um shape. Terceiro, tenta o máximo possível aí conseguir construir conhecimento de outras culturas. Precisa fazer uma viagem fora? Não. Mas coloque-se em situações que você consiga conversar com pessoas que estão fora da sua bolha. Por quê? Se você tem 15 anos, não sei qual que é a sua perspectiva de vida, mas você tem seus amigos, tem sua escola, o pessoal ali do futebol, aquilo lá. Tenta se organizar para fazer ali conexões com outras pessoas de formas muito diferentes, cara. Pessoas que moram em outros estados, pessoas que talvez moram em outros países, e tem muitas formas de você fazer isso. Por exemplo, você pode entrar se você for Imagina libertário, fazer o cara junta essa grana, vai para outro país, passa um tempo lá, aprende outro idioma, e tem um contato direto com outra cultura. Exato, porque isso Melhor investimento para você é isso. Isso faz com que você continue fazendo seus investimentos, então nunca abandone seus investimentos, né? Mas uma parte disso você precisa investir em aprimoramento da sua capacidade produtiva, porque você vai conseguir daqui a pouco produzir mais. Então, se você já mora com seus pais já pagam uma faculdade, tudo mais, já tá tudo organizadinho, ok. Mas sempre tem alguma coisa a mais que você tá pagando. Por quê? A partir do momento que você tira do seu bolso um valor e coloca em um tipo de aprimoramento, você vai dar mais valor. Se você paga a sua academia de luta, você vai lutar melhor. Se você, que tem 15 anos, vai lá e paga o inglês com seu dinheiro, você vai dar mais moral para aquele inglês. Então, você dá valor tira uma mesmo. parte. Não para de investir, porque investir é muito mais sobre, não é tanto sobre o valor que você coloca, mas muito mais sobre a sua mentalidade de cuidar do seu dinheiro, de economizar nos gastos e não ficar um doente gastando dinheiro igual um doido. Então, continue investindo, mas invista em você também. Alan, quer falar alguma coisa pra ele? Consultoria de vida do Edson. Segue esses conselhos. É muito importante mesmo. É sério? Tudo isso, cara. Sério, pô. Vai ser o melhor investimento que você vai fazer. Eu quero trazer um comentário também, tá? Do Sávio Anjos 0216. Ele perguntou aqui, né? Ele tem ações como Semig e ISA Energia Brasil. Elas não possuem tag along nas ações preferenciais, mas possuem tag along de 80% nas ordinárias. Para quem já possui ações preferenciais, faz sentido substituir pelas ordinárias? Ordinária. Olha, provavelmente não vai fazer sentido por conta dos custos, tá? E por conta da proposta de cada uma das ações. Normalmente, nesse cenário, as ações ordinárias elas têm uma menor liquidez e elas detêm a maior parte do controle por parte do acionista majoritário. E isso, consequentemente, gera menores decisões, decisões mais favoráveis aos majoritários e não aos minoritários. De qualquer forma, a gente não sugere, não gosta de empresas que não tenham tag along. Tá? É um risco. É um Por que risco você vai muito correr alto. tanta empresa com tag along na bolsa? Não faz sentido você procurar dor de cabeça. Mas o fato que o Alan falou é muito verdade. Então essas empresas, você vê a estrutura de capital delas. 70% das ações ordinárias estão com um controlador. Qual que é a chance de ter uma decisão desfavorável? Pequena, mas ela continua existindo. E agora, para finalizar o programa, né, queria trazer essa curiosidade aqui em homenagem ao Douglas, né, porque, cara, quem acompanhou o último programa entendeu o que aconteceu com o Douglas aqui no programa, aqui ao vivo, sabe? Todo mundo entendeu, mas é homenagem a você, Douglas, e quem não entendeu, volta o programa anterior que vai entender o que aconteceu aí com o Douglas, né? E ele gosta muito de futebol, então trouxe uma curiosidade aqui interessante, que o Vini Júnior, né, o grande Vinícius Júnior aí, bateu o número de gols que o Ronaldo Fenômeno fez no Real Madrid, 104 gols. Só que, qual que é a pegadinha? Cara, você gosta de gol, hein? Só que olha... Filho de uma... Só que olha a pegadinha. Pra fazer esse número de gols, o Vini Júnior levou 307 jogos. 307 jogos. Enquanto o Ronaldo
o Ronaldo, o Ronaldo Gordo mesmo, ele levou 177 jogos. Ou seja, olha quão foda era o Ronaldão. Ele fez em 177 que o Vini Júnior, agora que tá todo mundo estralado, fez em 307. Ou seja, o Ronaldão levou quase metade do tempo que do Vini Júnior. O que parou ele, todo mundo sabe, foi o joelho e também os